Esses dias me perguntaram, e eu quero responder para você, qual é o mínimo para você ser catequista? Vem comigo que nós vamos falar sobre isso hoje. Então vamos lá. O mínimo para ser catequista. São algumas coisas. Eu vou colocar 7 coisas aqui para você mais ou menos me entender. E eu quero começar pelos aspectos intelectuais e depois para os pedagógicos, cristãos e tal. Vamos lá. O mínimo para ser catequista. Primeira coisa, você está lendo a palavra de Deus? Porque o mínimo é você ler e viver a palavra de Deus. Então veja bem, você quer ser catequista? Comece a ler e a rezar a partir da palavra de Deus, tá? Sem isso não dá para ser catequista. Então, se você ainda não leu a Bíblia, comece a ler. Leia um capítulo por dia. Eu recomendo que você comece no Evangelho de Mateus, por exemplo, primeiro Mateus, e vai indo 1, 2 capítulos todo dia. Isso você vai gastar de 5 a 10 minutos, não mais do que isso, tá? Leia, reze um pouquinho, pergunte o que ele está dizendo para você. E vai indo assim, comece em Mateus, vai até o Apocalipse. Depois que você acabar o livro do Apocalipse, você volte e comece em Gênesis. E comece lendo até chegar em Mateus de novo. Por que isso? Porque você vai entender o contexto bíblico a partir do Novo Testamento, vai ter uma chave de leitura boa para entender toda a Bíblia, a partir de Jesus. Lendo o Antigo Testamento a partir do Novo, como a igreja nos dá. Essa é a primeira coisa para você saber a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, para você poder ser catequista. A segunda coisa para você ser catequista é que você tem que conhecer a doutrina da igreja, a posição oficial da igreja sobre as coisas. Então, para isso, é preciso que você leia o Catecismo da Igreja Católica, ou pelo menos o resumo do Catecismo da Igreja Católica, e o compêndio da doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja, ela foi implantada na igreja a partir de Leão XIII, século XIX, e fala dos operários, fala das condições de trabalho, fala do armamentismo, da paz, e todos os papas depois de Leão XIII foram implementando, aumentando, aprofundando a doutrina social da igreja até hoje, chegar no Papa Francisco. A doutrina social da igreja, ela é atualizada e aprofundada a cada papa, e o catecismo também, ele é aprofundado e atualizado a partir de cada papa. Veja que é uma doutrina viva que você deve conhecer. Não adianta ler um autor do século XII, do século VIII, sei lá, e achar que você sabe tudo da doutrina da igreja. Não. Leia o Catecismo da Igreja Católica, leia o compêndio da doutrina social da igreja, e se você puder, leia livros de teologia também. Mas isso é o mínimo. Conhecer a posição oficial da igreja e não partir de achismos, não partir da própria cabeça, tirar, sei lá, do cabelo para falar qualquer coisa sobre a catequese. Você não é representante do seu movimento na catequese, você não é representante da sua espiritualidade na catequese, você, como catequista, é representante da igreja e precisa falar aquilo que a igreja ensina e entende. Uma outra coisa, uma terceira coisa, é que para ser catequista você precisa ter uma vida espiritual, sacramental e comunitária ativa. Não adianta só você rezar, você tem que participar dos sacramentos e você tem que ter uma frequência, não só nos sacramentos, mas na comunidade. Você tem que estar disponível a servir. O catequista é um serviço à igreja daquela comunidade, à igreja local. Ou seja, você é evangelizador. Você precisa ter conteúdo espiritual privado, próprio para você e para passar para os outros. Ninguém dá aquilo que não tem. Então não adianta você exigir dos pais e das crianças que participam da catequese, ou dos adolescentes, dos adultos que estão na sua catequese, que eles vão na missa, que eles frequentem o sacramento, se você não vai, se você não frequenta. Então veja, é preciso ter uma vida espiritual, uma vida sacramental, e uma vida comunitária ativa, tá? Não pode ser só de desejo, ok? Então você precisa se confessar regularmente, participar da missa regularmente, participar dos sacramentos. Um catequista tem que ser casado na igreja, tem que ter o batismo, a crisma e a eucaristia. Não pode ser uma pessoa que está começando agora. Não pode ser um neófito, por exemplo, tá? Ele tem que ter no mínimo 3 anos de participação naquela comunidade onde vai ser catequista. E aí você pode ser representante da igreja. Quarta coisa que você precisa para ser catequista, você precisa estar em comunhão de oração e de coração e de mente com o Papa. Seja o Papa que for, João Paulo II, Bento
ou Francisco, ou outro que substitui Francisco um dia. Você goste ou não do Papa, isso é um gosto pessoal que você pode ter, você tem direito a ter. Tá? Mas um sedevacantista, uma pessoa que nega o ministério petrino, o ministério do Papa, porque esse Papa, porque aquele Papa, esse é maçom, esse é não sei o que lá, esse é usurpador, esse daqui não é Papa, essa pessoa não pode ser catequista, ok? Você tem que ser católico e para ser católico é necessário estar em comunhão com o Papa. Para ser católico você tem que ser fiel à palavra de Deus, você tem que ser seguidor de Cristo, mas você também tem que estar em comunhão com o Papa. Ou seja, um sedevacantista, uma pessoa que nega a comunhão com o Papa, com esse Papa ou com aquele Papa, porque esse é isso ou aquele é aquilo, esse, por favor, se demissione, saia, deixe de ser catequista, deixe de ser ministro da Eucaristia, deixe de ser qualquer coisa, deixe de ser até padre, se for o caso, tá? Porque você está sendo tudo menos católico. Quinta coisa, para você ser catequista, você precisa ser católico há mais de 3 anos. Você tem que ter feito toda a iniciação cristã e depois disso ter 3 anos de participação na comunidade. Ou seja, você tem que ser católico completo, não pode ser católico parcial, porque uma pessoa que só fez o batismo, mas não fez a crisma, não fez a Eucaristia, é só um católico parcial. Ele ainda precisa ser católico, ele ainda precisa desenvolver o seu cristianismo e o seu catolicismo, a sua vida sacramental, a sua vida comunitária. Então, sem o batismo, sem a crisma, sem a Eucaristia, não seja catequista. Depois disso, você tem que ter de 2 a 3 anos de participação séria numa comunidade. A partir daí, você vai poder ser catequista. Então, existem catequistas jovens, existem catequistas muito bons que são jovens, mas precisam ter um tempo de experiência, um tempo de vida sacramental, de vida cristã, ok? Não esqueça disso. Neófito, nem pensar. Neófito é aquele cara que acabou de chegar e, acabando de chegar, ainda não conhece tudo, ainda não tem vida comunitária suficiente. Esse cara não pode ser evangelizador, transmitir a fé. Ele precisa receber a fé e precisa ser humilde para entender que ele tem que ter um tempo de maturidade. Para você ser catequista, sexta coisa, você não precisa ser professor, pedagogo, um especialista em ensinar ou em aprender, mas você precisa, no mínimo, saber adaptar o seu discurso e entender que é preciso adaptar o conteúdo à idade daquela pessoa, à condição daquela pessoa, à instrução daquela pessoa. Ou seja, não é a mesma coisa você dar catequese para uma criança de 8 anos, de 12 anos, não é a mesma coisa você dar catequese para um adolescente, para um adulto, para uma pessoa que tem outra experiência de vida. Então preste atenção, você precisa não falar tudo de uma vez, todo o tempo, dar todo o conteúdo, você tem que ir dosando para que a pessoa não se envenene, né? Para que o remédio não vire veneno. Então veja, entenda que uma pessoa mais nova na vivência da fé, ou mais nova de idade, ou mais nova intelectualmente, ela precisa aprender um pouco e não tudo de uma vez, porque senão ela se engasga com o conteúdo, ok? Então é preciso saber dosar as coisas. Última coisa é, todo catequista precisa saber ser humilde e participar das reuniões, das formações, da sua diocese, da sua paróquia. Eu sei que você faz um trabalho voluntário, mas não pode ser um trabalho amador, não pode ser a partir do seu achismo. Você tem que estar com a igreja e estar junto com a igreja e partilhar aquilo que você sabe para enriquecer os outros. E ouvir dos outros a partilha para você se enriquecer também. Senão você vai ser franco-atirador. E um franco-atirador não é um bom evangelizador. Mesmo São Paulo, que lendo os Atos dos Apóstolos, você pode achar que ele trabalhava meio que sozinho. Não, ele se converteu, ficou 3 anos estudando o cristianismo, aprendendo, e só depois ele foi ser evangelizador. Só depois ele foi ser apóstolo. E mesmo assim, de vez em quando ele se reunia com os apóstolos, no Concílio de Jerusalém, por exemplo, para transmitir aquilo que ele tinha aprendido e para aprender aquilo que os outros estavam partilhando com ele. Então não seja, por favor, não seja vaidoso o suficiente achando que você sabe fazer tudo sozinho, tá? Seja humilde, participe, entender que a igreja é maior do que você, é maior do que a sua experiência. Se você chegou até aqui, gostou desse conteúdo, partilhe esse vídeo
com algum catequista que você sabe que é franco-atirador, que você sabe que precisa desse vídeo para melhorar o conteúdo, a orientação e a pedagogia. E quem sabe até para convidar alguma pessoa nova para a catequese, que a gente também precisa de renovação, tá bom? Então, partilha esse vídeo, deixa o seu like, por favor, e deixa o seu comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Um abraço, até mais.